Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Plaque Lux na Estrada. O meu nome é Fábio Din, eu sou diretor comercial da empresa Plaque Lux, que é uma indústria nacional fabricante de chapas cimentícias e soluções para fachadas. Também sou diretor para desenvolvimento de mercado de Light Steel Frame da Associação Brasileira de Construção Metálica, a ABSEM. E para quem está nos assistindo pela primeira vez, para que entenda o propósito desse quadro, Plaque Lux na Estrada, a nossa ideia é proporcionar a integração do nosso setor, porque, como é inerente à minha função comercial, eu viajo bastante por esse país, em contato com distribuidores, instaladores, e sempre me deparo com histórias incríveis de empreendedorismo, de capacidade técnica, e a nossa ideia, então, é trazer essas histórias para você a cada episódio, trazendo convidados interessantes para compartilhar o que eles estão fazendo em cada região, né, nos seus negócios, e que isso, de alguma forma, possa inspirar vocês. Bom, e hoje é com muita alegria que eu trago aqui para vocês um convidado super especial, que é o Rodrigo, da Office Flex. Seja bem-vindo, Rodrigo. Olá. Fábio, é um prazer estar participando desse novo desafio, né, que você está abraçando, que você está aí na linha de frente. E vamos lá, vamos contribuir. Se eu puder ajudar, claro que será um prazer fazer parte desse novo desafio. Vamos embora. Que legal, muito bacana, Rodrigo. Você sabe que eu estava tentando há pouco aqui me lembrar há quanto tempo nós nos conhecemos. E confesso que eu não consegui lembrar da data exata, mas pelo menos aí mais do que 15 anos, né? E acho que é bacana comentar isso, porque no nosso dia a dia hoje, muito tenso, pressões do mercado por resultado, é difícil você constituir relações de longo prazo, né? Então, acho que é bacana comentar isso antes de iniciar, até para a gente celebrar essa questão de relações duradouras, né? Na verdade, assim, nós nos conhecemos, acho que faz aí mais ou menos aí uns 20 anos, por aí, mais ou menos Perto isso. disso. Na verdade, o momento, naquele momento, na verdade, eu estava começando também com o drywall, né? E foi um momento assim bastante interessante, porque eu estava desenvolvendo fornecedores, né? E assim, a história da Office Flex, ela veio exatamente naquele momento, era um momento de transição, né? Que eu estava saindo do Office Flex, escritório flexível, o meu projeto inicial estava mais vinculado à parte imobiliária corporativa, né? Não tinha muito a ver com o drywall e muito menos com o steel frame, que é o nosso objetivo hoje. E é uma história assim bastante interessante, porque na verdade você sempre foi um profissional que teve assim desde o primeiro momento, desde o contato inicial, na verdade, foi uma experiência, né? Porque hoje saber tratar com sabedoria, com conhecimento de causa, não só o produto, mas como o ser humano, é fundamental. Por isso que essa amizade é de longa data e estamos agora juntos aí fazendo um trabalho e vamos desenvolver, com certeza, um trabalho muito interessante. Que bacana, Rodrigo. Aliás, antes de dar sequência aí, eu vou querer saber um pouco mais aí, claro, da tua história profissional, como é que você fundou a Office Flex, a gente quer muito saber sobre isso, mas cara, eu sempre te admirei muito e como empresário, né, talvez eu nem nunca tenha tido a oportunidade de falar isso para você, mas especialmente pela sua generosidade, né, de sempre atender, sempre escutar, né, tentar dar oportunidade, isso é muito bacana, cara, te agradeço muito por sempre ter me tratado dessa forma. Mas vamos lá, me conta um pouquinho aí como é que da tua história profissional, como é que você fundou a Office Flex, com que propósito, me fala um pouco sobre isso aí, como é que você chegou depois na construção a seco, em que momento, né? Então, porque na verdade, assim, todo empreendedor ele começa com ideias. Ele tem que ter uma ideia que ele possa desenvolver, crescer e colocar no mercado aquilo que mais importa, que é obter resultados. Mas quando você trabalha diretamente em um setor, qualquer que seja ele, você precisa ser, além do profissional, você tem que ter conhecimento e saber exatamente como você vai fazer a sua entrega. A Office Flex, ela nasceu, na verdade, ela foi fundada em 1997. O objetivo de atender o mercado corporativo, o mercado de imobiliário para escritório.
E essa história é uma história interessante, porque naquele momento o mercado era muito promissor. Eu montei muitos escritórios e nessa jornada, em algum momento, eu percebi que o mercado estava mudando e eu precisava mudar também, né? Foi naquele momento que eu tomei a decisão, acho que em 2003, 2002, 2003, por aí, que eu mudei o foco, né? Não tinha ainda o drywall, não tinha um grande mercado, ainda era uma coisa muito tímida. E eu lembro que naquele momento um arquiteto, um história de arquitetura, me procurou para fazer uma obra de drywall. Eu nem sabia o que se tratava, mas ok. O meu desafio sempre foi abraçar causas possíveis, claro. E aquele foi o start, né? Foi uma obra, assim, uma obra para aquele momento inicial. Foi até uma obra grande, é uma obra que tinha ali 2.000, 3.000 metros quadrados de parede, e foi o meu start para abraçar o mercado da construção a seco. Foi assim que começou. E uma obra corporativa, imagino, que é onde o drywall começou a permear no primeiro momento, né? Então, o mercado corporativo, naquele momento, foi uma loja, na verdade, uma loja de material de construção, que foi um início, assim, foi um desafio, porque eu não conhecia nada, eu não tinha, assim, nenhum conhecimento, mas eu tomei gosto. A primeira obra foi uma obra que me deu experiência pelo volume e pela entrega, né? Que foi uma entrega que o meu cliente, o arquiteto, o história de arquitetura, ficou muito satisfeito, ficou muito feliz, e o meu cliente também. E a partir dali, quer dizer, as próximas obras foram obras sempre gratificantes, sempre momentos assim desafiadores. Só que assim, para quem acredita, não existe dificuldade, né? Existe desafios a serem abraçados e precisa você ter, logo, medir o tamanho da sua coragem, e você só vai saber o quanto você é possível se você entregar o que prometeu, nunca menos. Sem dúvida. E aí a obra, ela acaba trazendo muita oportunidade, né, Rodrigo? Às vezes você está na obra fazendo um determinado trabalho e o cliente chega para você com uma outra necessidade. Então, por isso que acho que é importante você estar sempre atento aí para explorar, né? A gente tem muitas empresas hoje consolidadas no segmento do drywall, mas que não estão fazendo, por exemplo, light steel framing. E às vezes na mesma obra ele pode explorar esses dois nichos, né? Então, Fábio, aí tem um problema. Na verdade, assim, o mesmo mercado, hoje, o mercado da construção a seco, que é do drywall especificamente, na verdade, tem aí alguns problemas de mão de obra, algum problema de fornecimento, alguns fornecedores que o apoio ele é muito precário, tá certo? Então, como desenvolver o mercado? Quer dizer, quando eu comecei, tinha uma dificuldade maior. Hoje, ao invés do mercado diminuir essa dificuldade, diminuiu, claro, mas não proporcionalmente ao crescimento do mercado. Então, nós temos muita dificuldade ainda. Eu, com a experiência que eu tenho, eu sofro ainda em alguns momentos por conta de situação de fornecimento, em algum momento de ter dificuldade de fornecimento de alguns acessórios, de uma mão de obra por parte a minha parte de mão de obra até que eu atendo bem, até que eu tenho bons profissionais. Mas em algum momento você tem algumas dificuldades com acessórios, né? Alguns fornecedores que não estão ali obedecendo a norma. E isso é muito ruim, né? Isso depõe contra, porque você precisa ter tudo normatizado para que você possa Sim. oferecer não só o acabamento em si, mas a responsabilidade de, a qualquer momento, ir acontecendo um sinistro ou qualquer verificação por parte de um fabricante ou por parte de uma seguradora com seu especialista ali para identificar uma indenização, saber que tudo aquilo que foi entregue, de fato, faz parte daquilo que foi contratado, né? Isso Eu acho também. que, eu acho que a premissa para desenvolvimento do mercado passa inevitavelmente pela padronização, pela normatização, né? E eu acho que, como a gente citou aqui o drywall já como talvez aí a ponta de lança, né, dessa coisa da construção industrializada, da construção seca, ele pode ser colocado como um bom exemplo, né? Porque foi feito um trabalho, né, de normatização. Claro, a gente sabe que com o crescimento do mercado perde-se um pouco o controle, começam a entrar algumas indústrias que acabam não respeitando a normatização, isso é um outro problema, mas o fato é que essa norma existe, né? E aí a gente parte para um outro desafio, que é a qualificação da mão de obra.
que é precária em todos os segmentos, né? Concordo. Inclusive, essa qualificação hoje, as empresas sérias, elas se preocupam, elas têm uma preocupação. Mas você sabe que no mercado onde você trata de resultado, onde as pessoas muitas vezes estão muito mais preocupadas com o resultado do que com a entrega em si, né? O resultado é o que importa. Isso é uma dificuldade. Em alguns momentos eu sinto, pelo menos, né? Algumas contratações duvidosas que você só vai saber de fato lá na frente, né? Porque você não consegue entrar depois de uma obra fechada, depois de um trabalho iniciado, você não consegue acessar para saber exatamente o que está acontecendo. Só que depois você fica sabendo, forro que cai, parede que está instável, e essa instabilidade, essa insegurança, jamais você poderá abraçar esse mercado ou dar condições a esse mercado se não houver correções pontuais. Não é? Com certeza. O que eu torço, na verdade, o que hoje é o motivo, o que me levou, no caso, para o mercado do light steel frame, né, trabalhar com material com valor agregado, com uma condição diferenciada, é que o curioso deixe de participar. Empreender é necessário. Agora, empreender fazendo uma entrega indevida para obter resultado, isso é muito ruim. Entendo. Bom, então, pegando a lógica aqui do que você está me dizendo, o mercado do drywall, por mais que ele ainda tenha um potencial gigantesco para crescer no país, né? Eu não sei exatamente, a gente não tem muito uma métrica apurada, mas estima-se que talvez ele represente hoje algo em torno de 7, 8% da construção civil brasileira apenas, então ele tem um campo gigantesco para crescer. Entretanto, ele está comoditizado do ponto de vista de produto e do ponto de vista de mão de obra. Então, ou seja, você que tem uma empresa extremamente bem estruturada, com engenharia, com arquitetura, acaba concorrendo com outras empresas que não têm essa preocupação de respeitar a norma, de capacitar sua mão de obra. E aí isso acabou te empurrando, pelo que eu entendi, para um segmento mais do light steel frame, que é onde você consegue ainda ser mais técnico e agregar valor. É isso? Então, é exatamente isso. Porque, na verdade, assim, desde o meu início, na verdade, a Office Flex é uma empresa que, desde a fundação, eu nunca tive a preocupação de, primeiro ponto, ter o resultado financeiro. O ganhar, o financeiro, ele é importante, lógico que é importante. Mas isso ele tem que ficar em segundo plano, porque se você colocar em primeiro plano o resultado, você deixa de entregar o que você precisa entregar. Porque em algum momento você vai se vender, ou você vai aceitar a condição de ter uma margem de lucro maior por conta de um produto não normatizado. E não é esse o meu caso. Não é? Quanto da Office, desde o início, eu sempre mantive um arquiteto e um engenheiro, porque eu sempre me preocupei em dar ao mercado, em entregar ao mercado, ao meu cliente, aquilo que ele está comprando. Eu entrego para o meu cliente aquilo que eu compro. Então, isso é uma responsabilidade muito maior do que simplesmente vender e entregar uma condição ou um mercado que não conhece, o mercado desconhece. O mercado até hoje, depois de quase 30 anos, ou 30 anos, que o drywall está aí fazendo a sua parte na construção civil, até hoje você tem empresas e pessoas que não conhecem o sistema. A gente ouve, vê alguns absurdos de comentários, daquela parede de papelão ou coisa parecida. Isso é uma coisa absurda, mas existe ainda isso. Então, a minha entrega, eu entrego para o meu cliente, se eu chego numa obra que eu vejo com alguma coisa errada, está instalada indevidamente, ou que está ali, enfim, qualquer patologia, qualquer situação que possa trazer um problema para o nosso cliente, eu vou avisar o cliente, eu vou desmontar e vou fazer de novo. Mas ninguém faz isso. Porque o cliente, a construtora, hoje, ela tem uma responsabilidade sobre isso. Porém, não estamos aqui para falar de construtora, para falar do problema dos outros, para falar dos nossos. Não é? Então, hoje, poucas obras têm orçamento. Então, a falta de orçamento, olha-se o rodapé do contrato e não uma especificação. E poucas empresas fornecedoras de drywall, do light steel frame, eu torço para que esse mercado do light steel frame não venha ser poluído por pessoas que vendem irresponsabilidade, que isso é uma coisa muito séria, tá certo? É uma coisa que, se você trata sério o seu cliente, ele vai te respeitar sempre. Um cliente, você não consegue identificar, ou você não consegue saber até onde ele vai com você.
Uma coisa é certa, se você tratar com responsabilidade o seu cliente, entregando a ele tudo aquilo que você prometeu, ele vai com você, ou você vai ficar com esse cliente anos. Eu tenho Sem clientes dúvida. que eu atendo há mais de 30 anos. Eu tenho Sem clientes que, dúvida. com o drywall, eu atendo desde a minha primeira obra. Entendeu? Mas, Então, uhum. pode falar. Não, perdão, Rodrigo, mas acho que vale sim, não é, o assunto aqui hoje não é falar das construtoras, talvez do cliente final, mas acho que vale um puxãozinho de orelha no sentido de quem contrata, né? De realmente olhar se a empresa tem acervo técnico, se tem lastro, né, financeiro, tudo isso, porque a gente está cansado de ouvir histórias de abandonos de obra, né, de problemas de patologia depois de 6 meses, um ano da obra entregue, por não terem sido respeitados as normas, as boas práticas. Então, quem contrata também tem responsabilidade. Nesses momentos que você tem com orçamento curto, tudo leva aos mais diversos problemas, não é? Mas uma coisa que é interessante é que haja, por parte dos fabricantes, principalmente, o respeito, né, para com o cliente, oferecendo sempre condições, assistência técnica, o técnico, alguém disposto sempre a estar dando, a estar entregando ali para o seu cliente, para o seu parceiro, né, que é o instalador, porque o instalador, na verdade, ele sem o apoio do fabricante, ele fica muito vulnerável, né, porque o fabricante, na verdade, ele tem o conhecimento. Se ele tem um conhecimento e dá o apoio, e é uma coisa que você, Fábio, está fazendo muito bem, e agradeço até por conta de uma descoberta, porque eu conhecia a Plaquelux, mas eu não tinha exatamente a ideia de como você estava praticando, né? Porque uma coisa é você conhecer o Fábio, outra coisa é você conhecer a indústria, outra coisa é você conhecer o sistema, qual é a cultura, né? Qual é a preocupação, tá certo, do seu quadro de funcionários, a gestão da pessoa que é você, que está na linha de frente, que está com essa gestão, eu tenho certeza que será muito bem sucedida, é exatamente fazer a entrega daquilo que nós, instaladores responsáveis, claro, espera, porque eu deixei de produzir algumas tipologias de parede, alguns sistemas, exatamente por falta de apoio, porque não adianta eu vender se o meu cliente vai ficar sozinho depois. Eu não posso, eu vou entregar para o meu cliente, vou responder a qualquer momento que ele me procure para dar a ele o suporte que ele Claro. espera, né? Nós aprendemos isso, Rodrigo, que não adiantava simplesmente colocar um produto no mercado, principalmente um produto técnico, com toda essa responsabilidade, né, de ser algo ainda novo. Então, a gente passou a realmente acompanhar desde a especificação do projeto, as compatibilizações, os acabamentos, uma eventual capacitação da equipe do cliente que vai executar, acompanhamento de obra. É claro que isso é algo que toma tempo, é dispendioso, mas é fundamental para que você tenha sucesso, né, no teu empreendimento. Mas antes de chegar nesse ponto aí, eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu sei que você atende grandes construtoras, né, já de longa data, e fala-se muito hoje em melhorar a produtividade da construção, sustentabilidade, e eu acho que isso inevitavelmente nos leva para a palavra construção industrializada, construção off-site, que é o termo da moda agora, né? O que você tem ouvido dentro das construtoras que você atende sobre essa preocupação? Pô, precisam melhorar a produtividade, precisam ser mais sustentável, me traga soluções construtivas diferentes. O que você tem ouvido nesse sentido? Fábio, é claro que o mercado, quanto mais ele amadurece, quanto mais tempo passa, mais responsabilidade precisa ter por parte dos construtores, por parte dos gestores, enfim. E o que nós percebemos, o que eu percebo no mercado hoje, é que existe uma preocupação, sim, claro. Todas as empresas hoje, todas as grandes construtoras, ela tem uma preocupação com descarte de produto, com descarte de sobra de resíduos, ela tem uma preocupação com a produtividade, ela tem uma preocupação com a qualificação de todos os materiais aplicados, com as certificações. Mas tem um detalhe importante que é dar condições para que tudo isso aconteça, não é? E o grande problema das construtoras ou dos construtores de um modo geral é não ter o cronograma dimensionado,
projetado dentro de uma condição que, de fato, permita que todos os envolvidos cumpram com o seu tempo. Não é? E isso é muito sério, porque isso acaba a qualidade caindo por conta de não se dar o tempo necessário para você ter o light steel frame, por exemplo, no caso de você tem que fazer o acabamento e você precisa de um tempo para fazer uma pintura, você precisa de um tempo para que isso tenha uma boa finalização, ter ali um acabamento seguro, ter uma responsabilidade no pós-entrega. Não é? Muitas vezes o camarada, por não entender nada do sistema, ele acha que você tem que fazer a montagem e imediatamente já tem que fazer a pintura. Não, você precisa ter tudo no seu tempo, você precisa fazer um processo onde, hoje, eu acredito que algumas construtoras já estão se conscientizando de que isso é necessário. Não é? Até porque não adianta pressionar o instalador, né? Isso em todos os sentidos. Não adianta você pressionar, você colocar pilha, colocar pressão por conta de um prazo de entrega que foi irresponsável quando assumido, tá certo? Mas você, quando eu tenho clientes que a gente tem normalmente um bate-papo antes, né, do fechar um cronograma dele para com o seu cliente final, exatamente para que se entenda todos os pontos, os pontos vulneráveis, aonde você vai poder, em algum momento, ter uma deficiência ou ter ali um entrave por conta de terceiros, porque assim, a construção light steel frame, ela veio exatamente para facilitar, para você escalar, para você saber o dia que você vai começar e o dia que você vai terminar. Mas no meio, nesse tempo, você precisa entender quais são as interfaces, né? O que tem junto com a tua operação que possa ali, em algum momento, trazer um delay. E é exatamente isso que ainda impacta em não se ter uma produtividade à altura daquilo que o mercado precisa e deseja. Mas eu acredito que, assim, você como um fabricante, você como uma pessoa, um profissional conhecedor do mercado, se você tem uma visão como você tem, tenho certeza disso, e enxerga, cara, o tamanho do mercado é gigantesco. Nós estamos falando de light steel frame, nós estamos falando de fechamento de galpão, nós estamos falando de construção de casa, nós estamos falando aí de um mercado que nem começou, na verdade. O mercado ainda está muito, 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 muito pequeno. Quer dizer, é uma condição assim que nós temos aí para desenvolver muito trabalho. Agora, você fazer um trabalho com seriedade é diferente de simplesmente olhar quantidade. Não é? Seguramente. Então, nós precisamos que você como fabricante, como produtor, como conhecedor do mercado, olha, é assim, eu como instalador tenho conhecimento daquilo que é a ponta, né? Que é exatamente o final, você começa na produção lá da placa, de todo o seu projeto, e eu estou exatamente do meio para o fim, quer dizer, eu sou o elo de ligação entre a fábrica e o consumidor final, e a construtora, muitas vezes. E nós tivemos nesse meio aí a condição de alertar, orientar o sistema correto e de que maneira, e discutir, montando o mockup, fazendo ali uma interação exatamente para que o cliente tome a melhor decisão, isso é o melhor dos mundos, cara. A gente fala muito, Rodrigo, em escalar, em pulverizar a tecnologia, mas a gente tem que olhar isso com certo... Eu digo isso do ponto de vista da indústria, né? Porque a indústria, ela investe, ela tem um parque fabril enorme, né? No nosso caso, inclusive, e ociosidade, então você fala, puxa, o que te empurra a desenvolver mercado muito rapidamente. Mas isso é um pouco perigoso, né? Porque... quando você fala em tecnologia, ela nem sempre ela pode ser aplicada para qualquer pessoa, na realidade, né? Você tem que ir com uma certa cautela e preparando o mercado. Eu tenho a percepção, às vezes, que as construtoras, inclusive, quando elas chamam o steel frame ou chamam o drywall, é como se fosse quase que um quebra-galho, né? Ele não foi incorporado desde as premissas do projeto, não foi planejado para que se fosse daquela forma. Aí falta tempo, falta dinheiro para nós, né, para da construção a seco. E você deve sofrer muito isso na pele. Sim. Então, eu acho que o trabalho da indústria em providenciar as normas, investir em educação, trabalho de associações,
são muito bem-vindos, porque e tem que abraçar todo mundo, desde quem contrata, a quem industrializa e a quem executa também, né? Porque assim a gente vai fechando o ciclo do mercado. Ok, só que tem um detalhe em tudo isso, eu concordo, é exatamente isso. Só que precisa combinar isso com os russos, né? Porque o grande problema que nós temos hoje no mercado é, primeira coisa, é o problema de orçamento. Segundo, especificador. Hoje você não tem ainda especificadores com conhecimento de causa para saber exatamente todos os detalhes, não só da construção a seco, do drywall especificamente, como também do steel frame. O light steel frame vai ser muito mais... você tem que ter muito mais sensibilidade para uma especificação, porque você vai estar tratando de área externa, você vai estar tratando de paredões, você vai estar tratando de uma responsabilidade muito maior. Seguramente. Aliás, você já deve ter visto isso. Eu já vi projetos escritos assim, né? Parede de steel frame, ou então parede de drywall. Mas tá, E aí? E aí? Mas é o quê, né? Quer dizer, é tão rico de possibilidades, né? De tipologias que você pode preparar em detrimento de desempenho térmico, acústico, impacto, fogo, que você pode fazer de tudo, mas o que eu orço então, né? Aí você orça algo normatizado, aí vai o teu vizinho e orça uma parede qualquer, né? Exatamente isso. Isso é um ponto que é muito usual, muito usual. A minha experiência, na verdade, eu sempre olhei para o mercado da construção a seco como um mercado de oportunidade para quem quer empreender, para quem acredita que é um mercado gigantesco, para quem tem força e coragem de abraçar, mas também é um mercado muito fácil de você se perder no meio do caminho, porque é tentador, né? Eu já perdi contratos, principalmente de compartimentações de paredes resistentes ao fogo, que requer aí uma responsabilidade, nós já falamos sobre isso, porque você está fazendo ensaios e tem aí uma proposta exatamente para atender esse mercado, que é um mercado também muito específico e de muita responsabilidade, né? Que é o mercado de compartimentação. Você precisa, muitas vezes, orientar o cliente, mas o cliente ele não está muito interessado em ouvir quem conhece. Ele está muito interessado, muito mais interessado em identificar o rodapé do contrato. Está menor, vale a pena. E não é dessa forma que eu trabalho, entendeu? Rodrigo, mas mesmo com todas essas dificuldades, com todos esses obstáculos que a gente tem que enfrentar, qual que é a tua visão para os próximos, sei lá, 5, 10 anos, no que se refere à construção industrializada? Você acredita nisso? Você acha que vai continuar crescendo? Qual que é a tua visão? Mas não tem a menor dúvida. Esse é o mercado do futuro. Quer dizer, o futuro não é hoje, está mais à frente. Nós estamos, na verdade, se o mercado ele está caminhando para um profissionalismo. Ainda não está o mercado profissional. Tem muito amador ainda no meio. Você sabe disso. Tem muitas construtoras que elas tratam o profissional do drywall como o gesseiro da esquina. Só que nós temos responsabilidade, eu como instalador e você como fabricante do light steel frame, da parte externa, vamos dizer assim como todas as fábricas com a parte interna, que é a parte do drywall especificamente, todas as indústrias estão crescendo, todas vão crescer muito. Por quê? Porque nós atendemos ainda tem um índice muito pequeno, né, de utilização do drywall na construção civil. Ainda existe uma resistência, tá certo? A cultura ainda é o tijolo, ainda é aquilo que nós já sabemos que não tem como escalar. Você não tem como entregar no prazo que você precisa. Pelo déficit habitacional que nós temos, é impossível atender essa necessidade ou essa demanda com a construção tradicional. Não dá. Então, quando nós estamos falando de construção a seco, estamos falando de light steel frame, estamos falando de escalar, de montar um sistema, de ter um sistema que, de fato, é aquilo que veio para mudar a história da construção civil, você não pode resistir, tá certo? Mas ainda tem, nós temos ainda, no Brasil, ainda tem aquela cultura que se não é tijolo não vale a pena investir, tá certo? Então, eu enxergo, Fábio, só um minutinho, eu enxergo ainda que o mercado o nosso mercado ele tem para crescer nos próximos 5 anos muito. Muito que eu digo, olha, se tudo correr como nós estamos vendo hoje, que está um absurdo, né, o mercado no momento,
Mas os próximos 5 anos, a produção de hoje é, no mínimo, duplicar. É, no mínimo, se hoje 10 milhões, 100 milhões de metros quadrados, é para ir para 200, porque, assim, mercado existe, investimento existe. Só que o que nós precisamos é que haja uma conscientização. Eu acho que já tem um trabalho nas associações de conscientizar os corretores, porque em algum momento houve ali uma resistência, que o corretor falava, olha, isso aqui é drywall, olha, isso aqui é não sei o quê, mas aqui não, aqui é tijolo. Isso é uma coisa, isso é uma bobagem. Porque, na verdade, você não vai ficar mudando a sua parede de lugar, você não vai ficar furando a sua parede todo dia. E mesmo que você faça isso, hoje você tem acessórios para atender toda a demanda, tudo aquilo que você precisa, dentro da sua casa, dentro do seu comércio, dentro da sua loja, enfim. Mas até que essa informação, esse conhecimento permeie por por todo esse campo, quer dizer, o corretor, o consumidor, isso obviamente leva algum tempo, né? Em relação à alvenaria, putz, às vezes é inevitável a gente ser comparado com a alvenaria, né? Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque geralmente querem que a gente construa pelo mesmo custo da alvenaria, ou seja, fazendo comparação de custos diretos, o que não é muito legal, né? A gente costuma dizer, tá, quero ver a alvenaria fazer uma obra da qualidade do light steel frame pelo mesmo custo, né? Ela vai ficar muito mais cara. O tempo é totalmente outro, né? Claro, mas às vezes as construtoras acabam se subjugando a essa colocação, essa imposição, às vezes, do cliente, de falar, eu quero fazer minha casa, mas eu quero que você faça pelo custo da alvenaria. E muitos embarcam nisso, e é um perigo, porque acabam entregando as coisas, a obra da maneira precária. Mas aí que está. Quando você vai para esse raciocínio, ou para essa imposição por parte de alguns construtores, eu já tive, em algum momento, a minha história é uma história aí de alguns anos, e eu não entrego, eu entrego para o meu cliente aquilo que eu levaria para casa, eu vendo o que eu compraria, com certeza. Então, quando se compara, quando você coloca ali na condição de você, drywall e alvenaria, não tem comparação, você não tem nada a ver, são mundos diferentes, são mundos que você precisa, em algum momento, fazer uma conta de chegada, né? Uma laje, para suportar uma parede de alvenaria, ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter ali uma construção, uma base muito mais pensada, muito mais... precisa de cálculos, exige cálculos específicos para essa estrutura. No caso da alvenaria convencional. No caso do drywall, não. Você coloca ele numa laje muito simples e você tem um resultado excelente, podendo ter uma facilidade muito maior para fazer a qualquer momento uma alteração de layout e atendendo a necessidade da família que está ali ocupando. Então, tudo isso são vantagens que não se explicam ou não se levam em consideração na hora de tomar a decisão de ir para o light steel frame ou para o drywall construção a seco ou para a alvenaria convencional. E seria muito importante levar em consideração isso. O que eu acredito, Rodrigo, aqui está havendo uma mudança no comportamento de consumo, né? Seja do usuário final, ou então dos investidores, no sentido de que estão cansados de lidar com a construção tradicional, com desperdício, falta de previsibilidade no orçamento, enfim, uma série de problemas. Então, esse consumidor e esse investidor, eles estão empurrando a arquitetura, a engenharia, os construtores a trazerem soluções mais eficientes, né? E aí que a gente entra, né, com a construção industrializada. Então, não tenho dúvida que isso vai mudar. Agora, o papo tá muito show, cara, mas, pô, vamos caminhando aí para o final. Vai ter que ter o Rodrigo, capítulo 2, capítulo 3. Mas o que você já falou sobre isso, mas como é que você vê, cara, a importância, queria que você repetisse, dessa integração da nossa cadeia produtiva, né? E apesar de a gente se conhecer há tanto tempo, você recentemente apenas fez negócio com a Plaquilux. Eu queria também que você comentasse por que é que você fez negócio conosco, né? O que te moveu a falar, não, eu vou acreditar nesses caras e vamos fazer uma primeira obra? Olha, Fábio, na verdade, assim, você sabe que quando você toma uma decisão, o mercado hoje oferece algumas opções, mas, na verdade, o que me levou a abraçar a causa da Plaquilux, primeiro, você, que é uma pessoa que me transmite total confiança, total credibilidade, e está muito próximo, quer dizer, eu consigo falar com você
rapidamente em qualquer dúvida que surja na obra, como nós temos hoje uma obra em andamento, e você tem nos atendido muito bem. As opções de Plaquelux, a sua placa é uma placa diferenciada, uma placa que ela me oferece ali uma condição de trabalho muito fácil de se instalar, muito fácil de se manusear, até pela flexibilidade que essa placa oferece, né, no manuseio ou na aplicação, na construção. E assim, o outro lado é o apoio técnico, é o estar junto, é o estar próximo, é ter a facilidade, porque hoje, se você não tem essa proximidade com quem resolve, com quem toma a decisão de apoio, fica muito difícil. Na verdade, eu não fui para Plaquelux por preço, eu fui para Plaquelux por responsabilidade. É um diferencial que hoje é muito importante, não é só preço que pesa. É muito importante você ter, dentro da construção, a responsabilidade da entrega. E isso você deixou muito claro desde o nosso contato, da tomada de decisão da viabilidade do primeiro projeto com a Plaquelux, que eu fiquei muito seguro e tranquilo em trabalhar com a Plaquelux, e eu com certeza vai estar nos meus projetos, aonde quer que eu vá, e eu puder trabalhar, e eu puder colocar a Plaquelux, com certeza será o produto que eu irei usar. Legal, Rodrigo. E esse compartilhamento, né, de responsabilidade é o estar junto, né? A gente não, eu acho que não é legal a indústria jogar toda essa responsabilidade para o distribuidor, para o instalador, né? Ela precisa estar junto. Isso a gente tem no nosso DNA. Por mais que talvez isso nos custe mais caro, mas isso vai construir um valor para nós de médio e longo prazo, que é o nosso objetivo, né? Que com certeza vai valer a pena, né? Pô, Rodrigo, mas é isso, meu caro. Eu realmente, mais uma vez, aí quero te agradecer por ter participado, né? Vamos ver se a gente consegue viabilizar mais um programa com você. Porque você tem muita história para. Eu estou à disposição sempre, e Legal. assim, inclusive visita a obra, o que você precisar, o que nós, juntos, podemos somar, podemos fazer muito mais, não é? Não, nós vamos gravar uns programas também na obra, né? Mostrando a obra, visitando. Acho que o pessoal tem curiosidade de ver, né? Mas para encerrar, eu queria te passar a palavra mais uma vez e que você comentasse que dica você dá para os empresários aí que vão nos assistir de todos os cantos do Brasil, né? A gente tem, cara, nós temos, esses dias eu estava em Manaus, Recife, Rio Grande do Sul, então, que dica você dá para eles? Como explorar esse mercado, como se posicionar mediante essas necessidades que estão aparecendo? Olha, na verdade, assim, primeiro você tem que ter coragem de empreender, de arriscar, de correr risco. A necessidade maior do mercado é ter pessoas sérias, pessoas que na dificuldade não se escondam. É muito importante que você acredite no produto, não olhe só preço, olhe quem está por trás, olhe a seriedade da responsabilidade, quanto ao tempo de entrega do produto na sua obra, para que você não sofra um atraso por conta da falta do material na obra, isso é muito importante. E na construção a seco, na construção light steel framing, eu tenho certeza que a Plaquelux ela é uma empresa séria, porque pelas entregas que você me fez, por tudo que nós já nesse pouco tempo, né, porque não faz muito tempo que nós estamos trabalhando, que nós estamos juntos, mas eu tenho certeza que a entrega que foi, a responsabilidade, com pontualidade, com feedback do que está acontecendo, olha, não aconteceu, mas vai acontecer amanhã, acontece, tudo isso é muito importante, é isso que o mercado precisa. É isso que você que vai começar um negócio, você que vai começar um projeto, um processo novo, dentro daquilo que você já faz, que é a construção a seco, drywall convencional, abrace uma causa com quem acredita que pode entregar mais do que está sendo entregue hoje pela concorrência. E eu tenho certeza que você, na frente, da forma como você trabalha, você só tem a agregar e só tem a fazer o mercado crescer e ser desenvolvido por pessoas sérias. Na dúvida, não faça. Perfeito, excelente dica. Então, tá bom, muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez aí pela tua participação. Me despeço aí de todos, agradeço a audiência de todo mundo que está assistindo e nos acompanhe aí nos próximos episódios. Um abraço. Um abraço, Fábio, fique com Deus e até a próxima. Até a próxima.